Então, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente, mais uma vez, vai ter um seminário do programa de seminários aqui do Polo 15 do Mestrado Nacional Profissional, Ensino de Física, polo mantido pela UF e pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente tem aqui presentes alunos do mestrado, professores e também alunos dos cursos de Física e de Matemática. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Denise Andrade Nascimento, é licenciada em Física pela Universidade Federal de Roraima, mestre em Física também em Roraima, e tem doutorado, perdão que alguém está entrando aqui, tem doutorado em Física com ênfase em Física e Estatística pela Universidade Federal de São Carlos. A Denise atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Roraima e é a atual coordenadora do MNPF Polo 38. E também a professora Maria Helena Cantuário, que é licenciada em Física pela Universidade Estadual de Roraima e é mestranda do nosso programa. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema bem curioso, né? Eu, particularmente, gosto dessa área, que foi a área que eu fiz doutorado, sistemas complexos, e também a taxonomia de Bloom, que é algo que seguramente vai interessar aqui aos nossos alunos, a gente já discutiu isso em algumas aulas. Nós vamos falar sobre explorando sistemas complexos, uma abordagem sistemática utilizando a taxonomia de Bloom e o ambiente NetLogo, que também é uma ferramenta muito legal. Denise e Helena, vocês têm aí a palavra, fiquem à vontade, eu vou colocar vocês de coorganizadoras também aqui, e vocês podem compartilhar a tela, enfim, tá bom? Prazer receber vocês, obrigado por compartilhar o trabalho de vocês aí conosco, viu? Está fechado o seu áudio, Denise. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí hoje esse seminário. Eu quero agradecer aí, né, a presença de todos, agradecer ao Paulo pelo convite, né, nós que nos sentimos ali lisonjeadas, tá, pelo convite, em compartilhar aí um pouquinho, né, do que nós estamos fazendo em termos de pesquisa e ensino de física aqui na Universidade Federal de Roraima. E hoje, né, nessa apresentação, dentro dessa temática aí, que é justamente esse estudo aí de sistemas complexos, utilizando a taxonomia de Bloom e o ambiente NetLogo, vai ser uma apresentação que eu vou dividir com a minha orientanda, Maria Helena, né, que também está aqui presente. E o que a gente vai fazer hoje é mais ali um bate-papo, né? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela, tá? Como a internet aqui no estado de Roraima, né, na cidade de Boa Vista, ela é bem instável, se estiver travando, se o áudio estiver cortando, então eu peço que vocês avisem, tá? Porque às vezes, de maneira inesperada, a internet simplesmente cai e a gente fica sem acesso aí por algumas horas. Mas eu Tranquilo. Espero que isso não aconteça hoje, mas foi algo que aconteceu ontem. E ontem a gente passou praticamente toda a tarde sem internet, como eu estava conversando com o Paulo, né? Estatisticamente, Denise, estatisticamente tem menos chance, já que caiu ontem não deve cair hoje. Igual avião, Espero. Né? Melhor dia para voar é depois de ter caído um. Sim. Então ontem, já caiu ontem justamente para a gente conseguir apresentar, né, sem nenhuma interferência hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, eu estou vendo taxonomia de Bloom. Tá, então deixa eu ver aqui. Isso, tá perfeito. Depois você só tira esse negócio de interromper o compartilhamento, ocultar, aí você clica no ocultar. Ah, sim, colocar ocultar. Pronto. Aí, show. Então tá certinho, né? Então, como foi abordado e divulgado, então a gente vai fazer aqui uma breve apresentação, eu e a Maria Helena, que a gente ficou ali até na dúvida de quem iria começar primeiro, né? Mas eu vou fazer aqui uma breve exposição, né, de como
surgiu aí a ideia desse trabalho, que nós realizarmos aí esse trabalho em sala de aula. E, na verdade, a gente vai utilizar aí a taxonomia de Bloom no estudo de sistemas complexos, e o que a Helena está fazendo hoje, né, aplicando o produto educacional dela em sala de aula, inclusive já tem até vários resultados, ela focou basicamente no estudo de sistemas climáticos. Então, aí vem o grande dilema, né, de como foi que surgiu aí a ideia. Porque no mestrado profissional em ensino de física, como vocês sabem bem, ao final aí a gente tem que, o aluno, né, ele tem que apresentar aí um produto educacional com uma sequência didática, e onde essa sequência didática ela possa ser utilizada e reproduzida por outros professores. Antes de surgir, né, a ideia de nós abordarmos sistemas complexos, na verdade, nós vínhamos trabalhando outros temas em sala de aula. Mas, depois, a partir de determinada situação, que eu vou já expor mais à frente, né, a gente fez a seguinte pergunta: será se dá para poder associar determinada temática que está sendo trabalhada em sala de aula, determinado conteúdo, relacionar ali a sistemas complexos? Porque a gente sabe que é um tópico que muitas vezes não é abordado nem no âmbito da pós-graduação, na verdade, é abordado somente quando o estudante ele segue naquela área específica ali de mecânica e estatística, e às vezes, mesmo seguindo ali na área de mecânica e estatística, física da matéria condensada, por exemplo, a pesquisa muitas vezes ela não segue aí por esse caminho, né? Então, por não fazer parte da grade assim, curricular, nem da graduação e, na maioria das vezes, nem da pós-graduação, então como é que a gente vai abordar esse tema, né? De que maneira? Para que, na verdade, esse tema ele venha a fazer sentido para o aluno, né? Porque a gente também não pode abordar somente por abordar. Então, o que a gente vai discutir aqui será que isso é possível, né? Se é possível, se não é possível, né? Surge aí justamente no sentido, né? A resposta ela vai surgir aí no sentido da gente encontrar um contexto, né? Encontrar aí uma aplicação. E o que a gente vai discutir aqui é justamente algumas aplicações. Só que antes da gente abordar sistemas complexos em si, ou qualquer outro tema da física, a gente vai falar um pouquinho da base teórica, né, educacional, que se baseou aí o nosso trabalho. Então, basicamente, a base teórica educacional que se está utilizando para o desenvolvimento aí dessa pesquisa, para dar andamento e seguimento à pesquisa, é a taxonomia de Bloom e as metodologias ativas de aprendizagem, que a gente sabe que há várias metodologias ativas aí existentes e está sendo assim amplamente utilizada, né, por muitos pesquisadores e educadores, justamente para melhorar aí a sua prática pedagógica em sala de aula. E a gente sabe que existem aí diversas teorias, né, para auxiliar essas práticas, com objetivos específicos, não é isso? Onde, para se cumprir determinados objetivos específicos aí de aprendizagem, né, então a gente tem que focar aí e adotar, né, alguma base teórica. Então, nesse sentido, né, que a gente, inicialmente, né, a gente utilizou a taxonomia, né, e pensou em utilizar aí a taxonomia de Bloom, só que a gente vai utilizar a taxonomia de Bloom revisada, né? A gente, como tem todo um apanhado histórico, né, a gente vai focar aqui, né, basicamente na revisada mesmo. E recapitulando justamente um pouquinho dessa história, né, a taxonomia de Bloom, ela surgiu ali em meados, né, da década de 50, a partir de estudos, né, realizados por uma equipe multidisciplinar, né, de várias áreas aí do conhecimento, e em diversas universidades americanas, onde essa equipe multidisciplinar ela foi liderada aí por Benjamin Bloom, né? E o objetivo era justamente classificar o comportamento do aluno em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então,
quais níveis ali de conhecimento o aluno ele pode alcançar a partir do momento que esses objetivos educacionais, né, eles eles venham a ser, né, sistematizados na hierarquia, né, do menos complexo para o mais complexo. Então, essa aí era a ideia de Bloom. Então, inicialmente, né, essa taxonomia, que quando a gente fala em taxonomia, ela está relacionada justamente nisso, né, em categorizar em níveis de ensino, né, do mais complexo do menos complexo para o mais complexo, né? Então, Bloom, ele resolveu categorizar aí essas etapas aí de ensino-aprendizagem, né, em 3 esferas, né, do conhecimento, né? E essas 3 esferas aí estavam relacionadas justamente ao domínio, né, no caso desses domínios, né, seriam o afetivo, o cognitivo e o psicomotor. Aí, o que significa, né, sistematizar, né, o conhecimento nessas 3 esferas, né? Então, quando o Bloom ele pensou ali nesse domínio cognitivo, né, ele inferiu aí que esse domínio ele estaria ali diretamente relacionado com as habilidades intelectuais do aluno, né, com a capacidade ali que o aluno ele teria de correlacionar abstrações que estariam ali, né, dentro ali do saber, do conhecer. Já no domínio psicomotor, né, esse domínio aí, ele já estaria mais associado, né, e relacionado à execução de tarefas, né, às habilidades motoras mesmo. E o domínio afetivo, ele já estaria aí relacionado às atividades relacionadas às atitudes, né, à construção de valores, às relações sociais, ao interesse, à motivação. Então, a intenção foi justamente sistematizar, né, o que quer que o aluno ele viesse a aprender, né, nesses domínios cognitivos, onde eles estariam aí categorizados mesmo, como eu falei, do mais simples para o mais complexo. E, no caso, esses 3 domínios, tanto o afetivo como o cognitivo ou psicomotor, ele possui níveis de aprendizado, né? Só que nós, aqui, né, para essa exposição e também para a realização da nossa pesquisa, a gente focou apenas no domínio cognitivo. Só que quando focamos aí no domínio cognitivo, a gente já utilizou ali a taxonomia de Bloom revisada, onde a taxonomia de Bloom ela foi revisada, na verdade, 46 anos depois, né, por David Cratwell, eu acho que esse é o nome, e ela foi revisada justamente por um ex-aluno de Bloom. E David Cratwell, ele também participou da primeira etapa, lá em 1956, da elaboração aí da taxonomia de Bloom. Então, na verdade, a revisão que foi feita foi no sentido de se associar verbos a cada um aí desses níveis de aprendizado no domínio cognitivo, tá? Então, aí falando rapidamente, né, de cada nível, então aí a gente tem 6 níveis de aprendizado, né, do domínio cognitivo, que vai do mais de atividades, né, que são consideradas de ordem menos complexas a mais complexa. Então, quando a gente infere ali que o aluno ele atingiu o nível 1, que é o de conhecer, algumas referências também está escrito que o nível 1 é o lembrar. Então, significa que o aluno ali, ele adquiriu habilidades de aprendizagem que demandam ali reconhecer e recordar uma dada informação, onde essas informações aí, elas são baseadas, né, em situações aí anteriores, né, vistas pelo estudante e que são resgatadas aí pela memória de longa duração. Né? Aí já o nível entender, que em algumas referências está como compreender, esse nível aí ele já vai estar relacionado à habilidade que o aluno ele tem de interpretar uma determinada informação, né, baseado no conhecimento já adquirido, ou seja,
no conhecimento adquirido no nível anterior, que é o nível de lembrar. Já o nível 3, né, que é o aplicar, que a gente está olhando aqui nessa pirâmidezinha, né, ele já vai estar relacionado ali a relacionar a informação, vou selecionar uma determinada informação, vou empregá-la ali a situações mais concretas de aprendizagem, né? Então, eu vou estar aplicando ali um determinado conhecimento em situações ali reais. No nível de análise, o aluno ele já vai adquirir ali uma habilidade para classificar, né, para comparar, para poder contrastar, para se fazer comparações. Ele vai conseguir dividir ali o que ele aprendeu até esse nível, né? Vai conseguir dividir o conteúdo em partes menores, justamente para poder fazer uma classificação aí e uma análise ali, uma comparação, né, com as informações que foram aprendidas. Aí já o nível avaliar, né, eu estou colocando assim, né, devagar, justamente porque depois a gente vai discutir algumas atividades, né, ela está relacionada com Olha o homem falando aí no fundo aí. Você falou que ele ia falar e ele deu as caras. Mas vou já colocar para fora, né? Já tranquilo. No nível avaliar, né, ele está relacionado aí ao fato do aluno ele ter adquirido aí a habilidade para poder avaliar, elaborar julgamentos. Então, ele vai conseguir fazer julgamento aí baseados em critérios e normas e vai conseguir aí representar o processo cognitivo ali num nível mais complexo, justamente por esse fato aí dele conseguir estabelecer critérios para poder avaliar aí determinada informação. E já o último nível, né, que é o de criar, o estudante ele já vai ter adquirido ali aquela habilidade para poder configurar algo novo, né? Então, esse algo novo vai estar relacionado aqui a um novo modelo, uma nova solução, né, para um determinado problema, e isso aí a partir dos dados, né, informações e conhecimentos já aprendidos. Gente, esse cachorro está me fazendo vergonha. Mas... Olha, a gente está aqui para ver a Denise botar o Einstein para correr. Ele vai já correr mesmo. Então quando a gente resolveu, né, utilizar a taxonomia de Bloom revisada, era justamente para ter um planejamento maior em relação às atividades que estavam sendo elaboradas ali para o estudante, e em relação ali aos assuntos que estavam sendo abordados, tanto no âmbito ali do que se estava sendo cobrado dentro do currículo, né, escolar, e até de acordo aí com a nova BNCC, como também a gente estava querendo categorizar, na verdade, sistematizar, o que ele conseguiu entender e compreender, né, em relação a algo novo, né, a uma situação nova, a um conteúdo novo, a uma nova abordagem. Então, basicamente, é isso. Então, e todas as atividades ali que foram aplicadas foram considerando, né, se o aluno ele ia ou não atingir, se ele ia atingir, né, na verdade, cada um desses níveis aqui de aprendizagem. Isso a gente vai ver depois. Aí, outra metodologia que nós utilizamos foi justamente a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela é uma metodologia aí de ensino, né? Muitos utilizam e já conhecem, que vai inverter aí o processo de aprendizagem tradicional do aluno. Quando a gente fala assim na aprendizagem tradicional, né, é porque a gente está acostumado até hoje, né, a gente não pode negar isso, que a maioria ali dos professores chegam mesmo ali, expõem o conteúdo, e depois de encher muito o aluno de conteúdo, o aluno copia, mas hoje o aluno ele não mais copia, ele fotografa, né, o quadro. Então, se passa aí atividades para o aluno ele resolver em casa, e pouco tempo se sobra, né, para ele fazer algo em sala de aula. Então, a gente sabe que dessa maneira tradicional aí o conhecimento ele vai acontecer ali basicamente, né, em aula. E a gente adotando aí a sala de aula invertida, então a gente espera que esse conhecimento também ocorra, né, a partir dos materiais aí disponibilizados e também do engajamento do aluno, que esse conhecimento ele também ocorra
aí fora da sala de aula, né, a partir aí do auxílio de recursos tecnológicos. E essa maneira também de inverter, claro, né, a aula, né, ela vai depender aí da realidade de cada escola, né? Então, o que a gente tem, né? Que a gente adotou aí justamente a teoria a metodologia, né, da sala invertida, né, que veio se popularizar mesmo ali por volta de 2007, né? E ela se popularizou justamente a partir desses dois professores aqui, deixa eu ver se está até passando aqui meu mouse, que são dois professores norte-americanos, né? O Aaron Sainz e o John Burgman, e eles começaram, né, durante as suas aulas aí, gravar vídeos, né, pequenos vídeos, né, através do PowerPoint. Esses vídeos aí incluíam voz, animações, e eles disponibilizavam aí o material na internet para os alunos que faltavam aí as suas aulas. Só que aí os vídeos deles se tornaram tão populares, né, que vários outros alunos de outras cidades, né, dos Estados Unidos também começaram aí a acessar os vídeos. E a partir daí eles começaram a dar palestras, né, e a disseminar aí o conhecimento a respeito da sala de aula invertida. E quando a gente fala aí na sala de aula invertida, né, esse contato inicial com a informação, né, ou o conteúdo, ele não vai se dar apenas, né, a partir de vídeo, né, também pode ser dado a partir de textos ou qualquer outro material de apoio que o professor ele possa disponibilizar online aí, né, para o estudante, né? Só que aí, a partir do momento que o professor ele prepara o conteúdo, disponibiliza o material, né? Aí que é um material de apoio, né? O aluno ele tem que ter aí a responsabilidade de acessar realmente esse material, né? E para que ele possa aí, quando chegar em sala de aula, tirar apenas dúvida, né? Porque o professor ele vai ter aí o papel apenas de mediador, né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem muito hoje é em relação a isso, né? A gente pode até passar ali, né, disponibilizar o material com antecedência, mas é muito difícil que o aluno, muitas vezes ele acaba não acessando ali o material e por não acessar o material, o aluno ele não vai ter dúvidas, né, para poder esclarecer. Então, o professor acaba ali recaindo novamente naquela aula tradicional, né? Então, só que o aluno ele tem que, né, ser justamente incentivado e motivado, né, a acessar esse material, justamente para que ele possa ter esse conhecimento prévio, né, e porque a partir dali, né, ele vai ser o responsável pela sua aprendizagem e qualquer dúvida que ele tenha ali, né, em relação ao assunto, né, ele pode fazer a releitura, ele pode reassistir o vídeo, enfim, né? E para que posteriormente essa discussão ela possa ser levada para a sala de aula, né? E na verdade essa metodologia aqui ela foi utilizada porque muitos dos materiais assim utilizados, principalmente alguns PDFs e vídeos, né, relacionados tanto ao conteúdo como sistemas complexos ou ao simulador que foi utilizado, né, para essa pesquisa, que foi o NetLogo, né? Essas informações elas foram repassadas, né, para o aluno, né, de forma ali online, para que ele fizesse primeiro esse estudo, né, prévio em casa e para que em sala de aula pudesse tirar mais assim as dúvidas, né? Justamente porque em sala de aula a gente sabe que, principalmente hoje nas aulas de física, o tempo é reduzido, né? Uma aula aí por semana. Então, a partir daí, né? Qual foi o assunto que primeiro se resolveu abordar? Né? Porque a gente está aqui, vai falar de sistemas complexos e tal, mas qual foi o assunto primeiro assim, se pensou em abordar com o aluno, né? No caso, a Maria Helena, ela tinha uma turma do primeiro ano, né? Acho que uma do segundo, se eu não me engano. Então, primeiro veio justamente a ideia aí de se focar um pouquinho aqui, trabalhar bem a parte de cinemática. Aí, quando a gente olha aqui para esse slide, fala, pelo amor de Deus, cinemática não, né? Sempre se trabalha cinemática, é um assunto que, além, a gente sabe que aparece ali na grade curricular, é um assunto batido, e às vezes o aluno ele fica no primeiro, segundo, terceiro ano, dependendo da escola e do local onde ele mora, vendo ali
cinemática, né? Essas funções horárias do movimento uniforme, uniformemente variado, alguns veem funções gráficas, né? E aí a gente se pergunta, tá, mas o que isso aí tem a ver com sistemas complexos, né? O que isso tem a ver? O que isso vai me remeter a sistemas complexos? Quando foi abordada essa parte aqui inicial, né, com o aluno, então é abordando ali aquele conceito mesmo de movimento, né, e as variáveis relacionadas aí à descrição desse movimento, né, que é velocidade, aceleração e deslocamento. Só que, como eu falei, onde é que sistemas complexos vai entrar aí nessa história? Será que a partir do momento que eu estou abordando cinemática, que eu estou abordando movimento, né, como meu estudante, que eu estou fazendo aí essa abordagem, né, dessas variáveis relacionadas à posição, velocidade, deslocamento, enfim, será que a gente não pode aprofundar um pouco mais essa abordagem e falar um pouco, por exemplo, sobre tráfego e sobre o trânsito, né, justamente que sobre esse sistema caótico, né? Porque a gente olha aqui, né? Por essa imagem, né? Por essa GIF, tudo muito caótico, né? Então, a partir inicialmente, né? Do estudo de cinemática, a gente resolveu ali aprofundar abordando o trânsito. Mas, a partir do momento que a gente aborda tráfego, congestionamento, por que não trabalhar um pouco mais nos conceitos? A gente sabe que sistemas complexos, como o próprio nome já diz, né, é bem complicado para a gente, até na pós-graduação, então imagine no ensino médio. Então, a gente sabe que ao abordar esse tema com o aluno da educação básica, a gente não vai entrar ali num formalismo matemático ou computacional aprofundado. Não tem como, né? Então, o que a gente buscou trabalhar foi justamente a parte conceitual, né? Para que ele entenda e que ele, assim, possa saber que um sistema complexo existe, né? Para que ele saiba que na física a gente também pode, né, estudar aí, a gente também estuda, né, na verdade, esses fenômenos aí emergentes e caóticos. Então, é importante também levar essa informação para o aluno. Então, a primeira pergunta que vem é o quê, né? E que foi ali repassado para eles a partir do momento que se tentou estudar ali um pouquinho, né, do tráfego, do trânsito, né? É justamente o que vem a ser, o que vem a caracterizar um sistema complexo, né? Então, o que vai caracterizar um sistema complexo? E a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, em definir isso para o aluno, de forma ali que ele entenda, justamente porque quando a gente pega, assim, trabalhos, né, artigos, nos mais diversos, assim, níveis, né? Quando eu falo níveis, né, eu falo em relação a aprofundamento mesmo. Então, a comunidade mesmo, ela não tem um consenso, né, sobre o que é um sistema complexo, né? E quando a gente pega algumas discussões, assim, algumas referências, né, então há mais de 40 definições, conceitos, enfim. Só que aí a gente tem um consenso, né, que um sistema complexo, ele é um sistema com muitos componentes. Então, eu vou ter muitos componentes, ou seja, muitos agentes ali que vão estar interagindo. E que essa interação vai se dar aí entre esses próprios agentes, né? E também pode haver essa interação com o meio externo, né? Quando a gente fala em agentes, né? Esses agentes eles podem ser átomos, podem ser moléculas, pessoas, redes sociais, né? O que a gente tem que entender é que, como resultado dessas interações, né, o que o aluno ele tem que tem que sair sabendo, né, é justamente que, como resultado dessas interações, vão surgir, né, fenômenos coletivos e emergentes, né? E esses fenômenos coletivos, emergentes, eles vão cobrir aí todo o sistema. Quando a gente fala assim em emergência, por exemplo, né, em coletividade, aí esse exemplo aqui, ó, da revoada de pássaros, que é um exemplo clássico, né, de sistemas complexos, né?
Então, a gente sabe que isso aí que a gente está visualizando, né, representa o efeito macroscópico, não é isso, de um fenômeno aí coletivo que é justamente o resultado das interações locais desses pássaros, né, que constituem aí essa população, né? Só que esse efeito coletivo, ele aconteceu sem que haja nenhum tipo de liderança, né? Então, não tem o pássaro líder que está fazendo com que esse efeito coletivo aí, ele ocorra, né? E, além disso, né, também não tem, assim, nenhuma ação externa. Então, o aluno, ele entendendo, né, isso, né, a gente conseguindo, né, passar essa informação para o aluno, para que ele veja, né, e possa aí associar, né, esses fenômenos, né, a fenômenos coletivos, emergentes, a interação de muitos corpos, né, então isso aí para a gente já é um passo, né, a mais que a gente introduz aí para o aprendizado desse aluno, né? E da mesma maneira, né, quando a gente pode pensar em sistemas mais simples, né, como a própria água, como a matéria de modo geral. Porque quando a gente pega ali a água, por exemplo, ela pode passar ali por diversos estados, né? Sólido, líquido, gasoso. E esse estado aí ele é resultado justamente das interações, né, das moléculas das substâncias. Aqui a gente também tem essa outra pontezinha aqui, né, de formigas, que também é um exemplo bem clássico, né, de um sistema, né, complexo, no caso essa colônia aqui de formigas. A gente sabe que uma formiga só, em escala, ela é um serzinho ali individual, indefeso, não é isso? Mas a partir do momento que a gente tem aqui todo esse conjunto, né? Elas formam ali essa ponte e conseguem ali, por exemplo, passar de um ponto a outro, né? De um ponto A até um ponto B. Aí, e seria uma situação, por exemplo, que elas não fariam individualmente, né? Elas não passam aqui desse ponto A para o ponto B individualmente, né? Mas elas interagindo, né? De maneira coletiva, né? Elas conseguem formar, né? Essa ponte e justamente esse fenômeno aqui emergente. E da mesma forma a gente tem aqui o sistema neural, né, isso do cérebro. Então, a gente sabe que há essa coletividade aqui, justamente formando a inteligência, não é isso? A consciência. Né? A gente tem aqui a interação, né, de muitos e muitos e milhares aí de neurônios, né? Não apenas de um. Então, a gente foi passando aí, né, alguns exemplos, algumas situações discutidas assim em sala de aula, né, para que se pudesse entender aí, pelo menos conceitualmente, e depois a gente fez a proposta justamente de se modelar o trânsito, por exemplo. Quando a gente fala, né, em modelar o trânsito, a gente tentou colocar ali para o estudante, né, algumas situações, né, para que eles pudessem pensar, né, a partir da introdução ali feita e que eles pudessem ali tentar responder, né, por que o trânsito, né, seria ali um sistema complexo, né? Qual é a origem dos engarrafamentos? Como a gente pode controlar aí esses engarrafamentos? Então, assim, o que eu estou colocando é de maneira assim bem simplória, né, claro. Justamente por quê? Porque se você pega, né, geralmente nos assuntos lá relacionados à cinemática, né, então são aqueles problemas assim bem clássicos, né, a função horária, dali você tira a velocidade, a aceleração, enfim, né, em qual tempo percorreu determinada distância,
ou você faz ali uma análise gráfica para, a partir dali, também você resolver um determinado problema de um determinado objeto, corpo ou veículo que está se movimentando, mas quando você faz esse tratamento aí individual, então, claro, né, você sabe que não está relacionado, né, a sistema complexo. Mas aí, a partir do momento que você tem que observar, né, a interação aí entre vários agentes, entre vários veículos, então aí você já define, né, como um sistema complexo. Então, uma coisa que o aluno tinha que perceber aqui é justamente as unidades de interação, né? Pelo menos, né, motorista e o carro, né? E essas interações, elas estão relacionadas justamente ao fato, ao ato de quê? De acelerar, de frear, de fazer uma mudança de faixa, e que a partir dessas interações aí, a gente vai ter fenômenos emergentes que vão gerar, por exemplo, engarrafamento. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, que são grandes metrópoles, então eu acredito que essa cena, não tão caótica, eu acredito, né? Mas se, né, observa situações caóticas assim de engarrafamento a todo tempo, né? A todo momento. Né? Aqui em Boa Vista já é mais tranquilo, né? Mas, claro, como toda cidade, também tem seus horários de pico. Então, a partir do momento que o estudante ele consegue inferir isso aqui, porque o que a gente resolveu fazer? Aprofundar mais um pouquinho. Então, algo que também está relacionado a fenômenos complexos, a sistemas complexos, é justamente a interdisciplinaridade e também o fato de você ter que modelar aí o seu sistema, né, para, a partir daí, né, você conseguir fazer a análise, né, de algumas variáveis, né, do comportamento, né, dessa emergência, né, e como ela ocorre. Então, para isso, né, a gente propõe ali, justamente para o estudante, né, um modelo, né. Então, esse modelo aqui é bem simplório mesmo, né, cada carrinho aqui, já com o motorista está aqui dentro, tá? Onde eles estão numa pista de via única, né, a uma dada velocidade. Esses vetores aqui indicam justamente a velocidade e o tamanho, né, relacionado à intensidade, os que são mais lentos e os que são aí mais rápidos, né? Então, os que são maiores aqui são os mais rápidos. Então, a gente faz aí uma suposição de modelo para que ele possa, pelo menos, entender ali o que está acontecendo, né? Então, quais seriam aí essas suposições de modelo? O carro ele se move numa linha reta, né? A posição inicial e a velocidade aí podem ser aleatórias, né? Os carros eles aceleram e desaceleram, né? A todo momento, principalmente se vem um carro aí mais à frente, né? Se alguém passa ali pela faixa de pedestre, por exemplo, ou se fecha um sinal, então é necessário aí eles desacelerarem, por exemplo. Os carros eles também na pista vão ter uma velocidade máxima, né? E os carros que saem à direita entram à esquerda. Isso quando a gente pega aí uma pista de 2 vias. Tá. Se a gente propõe para esses alunos um modelo, então a gente, assim, só falando, né, eles não vão conseguir, né, ter também essa visualização. Fica muito assim no abstrato, né? Fica muito no teórico. Aí a gente tem que pensar no seguinte, já que nós estamos propondo aqui, né, fazendo suposições de modelo, então onde é que eles podem ali observar esse modelo, né? Aí é que entra o NetLogo, tá? O NetLogo, não sei se vocês conhecem, mas ele é um ambiente, né, de modelagem assim muito muito eficiente no sentido de a gente poder simular tanto fenômenos naturais como sociais, tá? E ele tem uma interface, né, muito simples de se entender, e além de ter uma interface bem simples, que não traz um grau de dificuldade assim
grande para os alunos compreenderem, né? Ele já vem com vários sistemas prontos, né? Vários sistemas assim complexos já prontos para que a gente possa ali fazer a visualização e a análise e entender o que está acontecendo, né, com esse sistema. E ele é interessante justamente porque ele é também programável, porque ele é feito, né, em parceria, né, com vários pesquisadores e programadores. Então, quem tem acesso ao ambiente, né, e se quiser fazer a modificação ali em uma determinada simulação, isso pode ser feito, né, e pode ser realizado sem nenhum problema. Eu estou falando aqui basicamente porque a Helena ela vai fazer ali uma exposição, né, depois, mostrando vários programas, várias simulações, né, do NetLogo, tá? Então, como ela vai fazer uma breve apresentação dessa parte, então, depois, qualquer coisa, eu abro aqui o simulador no computador para a gente ver ali algumas simulações. Mas, assim, fazendo essa apresentação inicial, né, do NetLogo para o aluno, e eles não tiveram, que foi muito legal, assim, para a Helena, né, que foi quem fez a aplicação, né, do produto e trabalhou com esse simulador com o aluno, né, em sala de aula, e que eles não tiveram dificuldade para compreender, não tiveram dificuldade para acessar. Só que nós trabalhamos, claro, com simulações já prontas, né? Os alunos eles não tiveram que trabalhar com a parte de programação em si, mas que é algo, por exemplo, que pode ser feito ali a nível da graduação ou da pós-graduação. Né? E por quê? Porque esse ambiente aqui ele é programado. Então, a partir do momento que foi apresentado, né, o simulador para o estudante, né, foi abordado um pouquinho de sistemas complexos, e é justamente para eles entenderem que esse ambiente aqui de modelagem, ele é um ambiente de modelagem para sistemas complexos. Então, nós trabalhamos ali com algumas simulações prontas, né, do NetLogo, para que eles pudessem ali entender as interações e o que estava, né, acontecendo nesse modelo. Então, só que antes de nós trabalharmos aí com essas simulações, a gente, claro, que utilizou aí justamente a taxonomia de Bloom para poder trabalhar com as atividades que seriam aplicadas dentro aí dos níveis, né, de aprendizagem que a gente gostaria que o aluno alcançasse, né, em cada etapa de abordagem aí do conteúdo, né? Começando ali desde a abordagem, né, desde a descrição de um movimento uniformemente variável, da discussão ali da cinemática, da discussão de movimento, de unidades de medida, porque é importante que o aluno entenda, né, as unidades de medidas ali utilizadas, velocidade, aceleração, deslocamento, tempo, enfim, né? E quando a gente trabalhou inicialmente, né, esses conceitos, era justamente para que ele atingisse esse nível de aprendizagem aqui, lembrar. Aí, claro, que conforme a gente vai trabalhando assuntos novos, né, há outras atividades aqui que vão entrar dentro desse nível aqui, lembrar, por exemplo, quando também foi apresentado o simulador para eles, dentro do nível de aprendizagem aqui, entender, a gente já buscou que o aluno ele utilizasse os conceitos aprendidos ali e que eles pudessem identificar, por exemplo, as variáveis, né, num gráfico, por exemplo. Então, os conceitos eles teriam que ser relembrados aí através da resolução de exercícios mesmo, tá? Mas que eles pudessem mostrar esse entendimento já ali resolvendo, né, problemas mais elaborados. Depois veio a atividade 3, né, que estava relacionada aqui ao nível aplicar. E esse nível aplicar foi justamente dentro do ambiente NetLogo.
E a partir daí a gente inferiu que o aluno ele pudesse ali, né, fazer essas aplicações dentro de uma situação mais concreta, que é ali dentro do próprio ambiente, e assim foi indo, né? A partir da atividade 4, né, foi o analisar, né, onde os alunos eles já iam discutir os padrões observados ali, tanto no movimento dos carrinhos, aqui no simulador, que eu vou já mostrar para vocês, como ele também pudesse discutir as implicações ali do congestionamento, do tráfego, a partir do momento que ele ia mudando, né, as variáveis aqui. Aí veio a última atividade, depois da atividade 5, né, ele continuou ali, a gente já fazia perguntas bem específicas, né, relacionadas justamente às simulações mostradas, né, relacionada ali à velocidade dos carros, né, o que acontecia com a velocidade ali ao longo do tempo, então ele tinha que observar ali os carrinhos, né, classificado ali, né, por cores, né, então se tinha um aumento de velocidade ou não, e o que estava influenciando nisso. Depois a gente vai fazer aqui a discussão, né, dessas variáveis. Qual a relação da velocidade com a presença, a ausência de engarrafamentos, né, com a distância ali entre os carros, e se através do gráfico eles poderiam ali identificar determinados padrões, né, e se esses padrões ali, eles eram condizentes, por exemplo, com engarrafamento. E na última atividade, que foi a de criar, os alunos eles foram desafiados aí a desenvolver um plano, né, de mitigação de congestionamento de tráfego, né, para uma área específica da cidade aqui de Boa Vista. Então, aqui a gente não sofre tanto assim com congestionamento, mas tem uns pontos específicos que há congestionamento, claro, né, nos horários de pico, principalmente no centro da cidade, em alguns bairros ali, próximos da UFRR, por exemplo, né? Só que, além deles, né, fazerem esse plano aí de mitigação de congestionamento, né, a gente queria observar aí, né, se eles conseguiriam, né, elaborar aí um plano inovador que reduzisse aí, né, o congestionamento de tráfego na área escolhida por eles. Então, por exemplo, no próprio NetLogo, a gente tem essa simulação aqui, que é o tráfego de uma via, tá? Eu não estou vendo vocês. Peraí, deixa eu ver. A gente está vendo. Tá vendo, né? Tá funcionando. Uhum, tranquilo. Tá. Aí a gente tem, por exemplo, o tráfego aqui de uma via, que foi a primeira simulação que foi apresentada ali para eles. Aqui pode ser feito. Aqui eu tirei o print, tá? Peguei o vídeo de tela, mudei ali alguns, porque eu fiquei com medo da internet estar ruim, mas aí depois a gente pode ir lá para a simulação se vocês, né, acharem mais interessante. Mas assim, a gente pode fazer a mudança aqui do número de carros, né? Eles vão estar controlando aqui o número de carros. Esse carrinho vermelho aqui é o que a gente está pegando como referência, né? Então, ele tem uma determinada velocidade. E a gente designou aqui uma aceleração e uma desaceleração igual a zero, por exemplo. Aí, ao iniciar a simulação, o que o aluno ele tinha que perceber aqui, né? A gente tem aqui no setup, né? Para ele poder gravar aqui as variáveis que foram designadas aqui na simulação, e depois a gente vai igual e ele começa a simulação. Aí, claro, né, o aluno, a gente não fala nada. O que o aluno ele tem que perceber aqui, né? Aqui não foi colocada nenhuma aceleração. Então, qual é o tipo de movimento, né, nessa simulação aqui, na qual eles estão trabalhando e onde eles estão aqui modificando essa velocidade do carrinho vermelho? Independente da velocidade que eles fossem colocando aqui, eles iam observar, né, um movimento uniforme. Então, até aí, a gente observa, não tem nada de interessante, né? Não tem nada de interessante porque é um movimento uniforme. Mas, a partir do momento que o aluno entende, né, que esse sistema, né, tem a interação aqui de muitos agentes, só que não formou justamente o fenômeno coletivo aqui, que é justamente do congestionamento, e que ele consiga identificar que é um movimento uniforme, então só que ele já conseguiu, né, atingir várias etapas ali do conhecimento, pelo menos até a quarta, né, que é o de avaliar, ele já conseguiu aí obter. Aí depois, de uma via, né?
Depois a gente tem também o tráfego de uma via, mas aqui, né, aumentei aqui só um pouquinho a quantidade de carros, né, e colocou aqui já um valor aqui para aceleração e desaceleração. Então, aqui o aluno ele já tem que observar que deu uma mudada, né, no padrão. Então, esse movimento aqui, ele já é um movimento variável. E que com o passar do tempo, né, tá aqui o carrinho vermelho, né, com o passar do tempo, tem carros aqui que estão mais próximos, carros que estão mais afastados, e que em determinados pontos a gente vai ter ponto de congestionamento. E o que eles têm que identificar, né, é justamente esses pontos. Cadê? Isso, o tráfego de uma via. Aí depois a gente trabalha com esses, pode trabalhar também, né, outra simulação que é o tráfego de duas vias. E só aqui na análise dessas simulações, né, a gente pode colocar ali para eles várias questões, né, relacionadas justamente a essa questão do congestionamento. Aí o fato de um carro, né, vir trocando de faixa, né, então o que acontece, né, quando em determinado ponto ali eles se aproximam, se afastam, né, em que determinado ponto, ou em que tempo em que eles estão, por exemplo, a uma maior distância, e por aí vai, né, e da mesma forma a gente vai pedindo simultaneamente, né, para eles fazerem aí, trabalhando nessa análise. Tem um outro exemplo que eu acabei não colocando aqui, que o aluno ele pode ir também, né, fazer a análise, que é de várias vias com sinal, né, que na verdade é de uma cidade, né, onde tem, né, não só duas vias, mas tem também as laterais, tem sinais de trânsito, né, e é uma cidade, né. Aí o aluno ele também pode fazer nessa análise, só que aí, né, vai exigir bem mais do estudante, né. Então, basicamente, né, o aluno ele tem que perceber aqui nessa situação, estou dando até que uma olhada no meu horário, eu acho que já estou passando, né? O que ele tem que fazer? A associação nisso tudo, né? Aqui, tráfego, né? É um sistema complexo. A gente está trabalhando essa parte com o aluno, né? Com o estudante, né? Pelo menos para que ele entenda, né? Esse fenômeno da emergência, né? O que é um fenômeno, um sistema complexo, essa parte da interdisciplinaridade, as simulações, né, que podem ser realizadas, como é que é feita essa modelagem, mesmo que de maneira simplória, né? Para esse caso aqui especificamente, justamente para ele compreender aí que os engarrafamentos eles têm aí uma origem, né? Que pode se formar sem a existência de a necessidade de agentes externos, ou seja, um fenômeno, né, auto-organizado, que vai haver flutuações aí na velocidade, né, devido a diferentes tempos de reações dos motoristas. Então, tem essa questão aí dos tempos de reações dos motoristas também. Outra coisa que pode ser analisada é a alteração das distâncias, né, entre os veículos. E a gente sabe, né, que a partir do momento, né, que eles estão ali desacelerando, que tem um veículo ali à frente, se, por exemplo, quebrou um veículo, se houve um determinado acidente, né, então vai ter alteração aí na distância entre eles, mas outra coisa que tem que ser observado, né, em relação à distância, né, é que se fosse mantido a distância, por exemplo, né, a mesma distância entre o carro da frente e o carro de trás, né, então seria importante que ele percebesse isso. Então, a gente, de certa forma, eliminaria, né, os engarrafamentos. Então, essas são percepções que os alunos eles têm, que a gente espera, né, que o aluno tenha a partir do momento que a gente está trabalhando aí com esse conteúdo. A gente fez ali um levantamento, né, em relação às etapas, né, aos níveis de aprendizado alcançados pelos alunos, mas eu acabei não colocando essa tabela aqui, mas pelo menos no primeiro nível, né, a gente observa que pelo menos 90% eles conseguem ali lembrar, não é isso? Eles atingem ali aquela etapa
do conhecimento, né, que é justamente recordar informações, mas aí, claro, que a partir do momento que vai aumentando os níveis de complexidade, né, em relação a esses níveis de conhecimento, né, muitos alunos ali eles já não vão atingindo. E uma coisa que a gente fez foi que os alunos que faziam a atividade do nível seguinte eram só os alunos que passaram, né, como a gente estava ali num teste, eram os alunos que passaram, né, pela etapa anterior, né, e que ao final, pelo menos para esse caso aqui, se eu não me engano, foram só, de 20 e poucos alunos, foram só uns 4 alunos, né, isso a gente ficou, né, um pouquinho, né, triste com o resultado, mas eles já chegaram ali na etapa final, né, conseguiram chegar ali com satisfação no nível de criar, né, de propor ali uma solução, né, nova, né, podemos dizer assim. Eu vou passar aqui a fala para a Helena, aí depois a gente pode continuar aí a discussão. Ela vai fazer uma exposição aí de outra temática, que já é relacionada ao clima, e vai fazer uma apresentação aí do ambiente NetLoop. Peraí, deixa eu... deixa eu só... Ainda estão vendo? Vocês estão... Sim. Aí só aqui, ó, para o Paulo, que também gosta de cachorrinho, que é um fenômeno coletivo, Paulo. Peraí. Aqui, ó, colocando, acho, comida, né, leite na vasilha. E aí, né, começam a interagir e sem nenhuma liderança ou nenhum agente externo, eles começam aí, né, a ter esse movimento de ficar girando aí ao redor do recipiente, né, do alimento. Aí a gente vê, né, é uma coisa assim, né, que a gente acha assim, né, até bonitinho, mas é justamente um fenômeno ali coletivo, né, relacionado aí a também sistema complexo. Deixa eu passar aqui a fala para a Helena. Você tem que interromper, eu acho, o seu compartilhamento. Isso. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente te escuta. Bom, novamente, eu vou me apresentar, né? Eu sou Maria Helena Cantuário, sou mestranda do mestrado da Universidade Federal de Roraima, e a partir de agora eu vou dar sequência à apresentação do projeto que foi aplicado, no caso é o meu projeto da dissertação, no qual eu tenho como orientadora a professora Denise Andrade. Bom, eu vou explicar novamente, eu vou frisar novamente que a internet daqui, do meu estado, ela é um pouco traiçoeira, né? Então, às vezes, a gente pensa que está tudo bem, e aí ela cai, dá uns probleminhas, fica um pouco mais lenta. Então, assim, se em algum momento cair, ou em algum momento falhar o áudio, e vocês quiserem que eu repita alguma coisa, aí me avisem, por favor. Quando a gente está apresentando, né, a gente não percebe. Inclusive, um pouco antes de começar aqui, eu até mandei mensagem para a professora, porque eu não estava nem conseguindo entrar, porque ficou nublado aqui no meu bairro e eu já não estava conseguindo entrar, estava tendo dificuldade de entrar na reunião. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu vou começar a apresentação. Já está... está começando aqui. Já dá para ver. A gente já está na sua tela. Então, eu vou abrir aqui na minha apresentação. Bom, então a gente retoma aqui o NetLogo, como a professora já explanou, quem fez, né, quando fez. A partir de agora, eu vou falar um pouco das ferramentas que foi utilizada no meu projeto. E, é claro, né, é um projeto um pouco diferente desse que a professora apresentou, que foi aplicado também. Mas a gente seguiu essa sequência
que ela já passou, né? Foi basicamente a gente pegou essa sequência e ajustou em um novo conteúdo e contextualizou um pouco mais esse conteúdo. O conteúdo foi sobre termodinâmica, estudo dos gases, e aí, numa contextualização, a gente estudou um pouco sobre o sistema climático, né? Nessa contextualização sobre gases, atmosfera, os gases que compõem a atmosfera, e é claro, quando a gente fala da atmosfera, a gente vem falar dos fenômenos que ocorrem na atmosfera e por causa da atmosfera, né? Então, a gente entrou aí sobre no caso, pressão atmosférica, gases que compõem a atmosfera, e também no caso do efeito da atmosfera, né, que é o efeito estufa. Então, necessariamente, tivemos que falar sobre a acentuação do efeito estufa, porque estava ocorrendo, e foi nessa oportunidade que a gente falou sobre os sistemas complexos, né, e contextualizamos ali sobre com o clima. Bom, primeiramente aqui a gente tem o NetLogo, né, que foi uma ferramenta utilizada nessa sequência didática. O NetLogo, ele é um programa de modelagem e simulação muito utilizado para criar e explicar modelos computacionais relacionados a sistemas complexos. O diferencial do NetLogo justamente é abranger várias áreas, não apenas das ciências exatas, mas também como ciências humanas, linguísticas, enfim. Você consegue encontrar lá no NetLogo uma gama de simulações que você pode aplicar em diversas áreas. O NetLogo, apesar de ter sido criado lá em 1999, você tem aqui várias atualizações, então ele está sempre se atualizando, ou seja, né, é uma plataforma, é um aplicativo bem atual. Inclusive, lá tem várias simulações bem atuais, ligadas à biologia, que tem também relação com propagação de vírus, né? Então, tem várias simulações que simula ali uma propagação de um vírus, né? Então, é ótimo para você explicar como ocorrem as pandemias, enfim. Então, a partir do NetLogo, né, a gente tem aqui também umas características que é colocada aqui, que é trazida pelo NetLogo, e também são características que fez com que a gente utilizasse tanto esse aplicativo, né, em vários projetos nossos. Primeiramente, ele é gratuito e de código aberto, então isso facilita bastante, né, por ser gratuito. Ele tem código aberto, ou seja, a gente pode pegar as simulações e adulterá-las, adicionar algumas funções, retirar algumas funções. Ele tem ali uma plataforma totalmente programável, né, ou seja, você pode programar uma simulação sua. E quando a gente fala totalmente programável, todo o suporte é dado pelo próprio NetLogo. Você encontra o manual de instrução, que você consegue alterar todas as simulações, você consegue saber como funciona a linguagem de programação, né, que é a linguagem Logo, e a partir daí você cria, né, você programa a sua própria simulação. Então, dentro das simulações, você tem também uma interface gráfica muito intuitiva, onde você consegue mexer em várias funções, adicionar ou retirar algumas funções da própria interface gráfica, sem nem ao menos ter que mexer lá no próprio código-fonte, né, no próprio código da simulação. Então, assim, é um aplicativo uma plataforma que te dá uma base ali, né, te apoia em todos os sentidos, tanto para você fazer apenas o uso, né, porque é gratuito, como para você também fazer a sua própria simulação, você programar ali dentro da plataforma. Bom, aqui é como a gente vê o NetLogo na sua versão inicial, né, a gente fala homepage, na página inicial do NetLogo quando a gente acessa. E a partir daqui, é importante frisar que você pode fazer uso do NetLogo de duas formas. Você pode baixar o NetLogo para o seu computador e utilizar ele offline, ou você pode fazer esse uso via web. Quando você baixa o NetLogo e você vai utilizar no seu computador, a vantagem é que você não depende da internet. E aqui para o nosso estado, isso é um grande avanço, né? Porque você não fica à mercê ali de um sinal de rede. Mas tem um porém. Aqui, nessa versão que você baixa, você leva apenas os modelos da biblioteca, né? Aqui em modelos, a gente tem simulações. Dentro das simulações, a gente tem encontradas na biblioteca e na comunidade.
E no modelo também. Só que principalmente aqui em biblioteca e comunidade. Na biblioteca você encontra todos os modelos próprios do NetLogo, então são modelos, vamos dizer, originais, né? As simulações são originais, que você, quando você baixa o aplicativo, você vai ter acesso a essas simulações aqui da biblioteca. Mas, quando você acessa pela web, você também tem aqui a comunidade, que você abre instantaneamente aqui pelo acesso da web. Se você quiser fazer o uso das simulações que estão aqui na biblioteca em comunidade, aliás, nos modelos da comunidade, você teria que importar, ou seja, você tem que baixar e depois tentar utilizar no aplicativo que você baixou. Só que aí tem um porém, né? Às vezes não pega. Justamente por conta das atualizações. Como ele atualiza bastante, algumas simulações que estão aqui no modelo no modelo de comunidade, você não consegue utilizar dependendo da versão, né, em versões bem atuais do NetLogo. Então, aí você teria que mexer nessa simulação e, vamos dizer, adequar, né, ela para poder você fazer o uso. Mas é interessante que a própria plataforma, aqui no manual de usuário, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas tem aqui manuais de usuário. Sim, tá, a gente está vendo. Pois é. Aí aqui você consegue baixar o manual, né? E a partir daqui você consegue, inclusive, resolver vários erros que pode acontecer. Inclusive, esse erro que muitas vezes acontece. Você querer um modelo que está na comunidade, esse modelo de simulação ele é antigo, o seu aplicativo ele é bem atual, e aí você vai ter que adulterar o código. E aqui você pode encontrar a solução, aonde você tem que alterar esse código para rodar aqui na sua versão atual. Então, ele te dá muito suporte, né, para uso. Bom, eu vou passar aqui rapidamente. Eu vou abrir rapidinho aqui apenas o NetLogo que eu tenho baixado. A minha versão é a 6.3. Se eu não me engano, ela já está atualizando para 6.4. Só para a gente ver como a gente acessa os modelos aqui no aplicativo. Tá, abriu. Quando você abre o aplicativo no computador, né, ele se mostra dessa forma, e aí você vem aqui em arquivo e biblioteca de modelos. Aqui estão todas as simulações que você pode utilizar, né? E ela está distribuída por área. Então, você começa com arte, biologia e vai, enfim. Teve uma simulação que a gente utilizou, que foi essa aqui, né? A Climate Change. Essa simulação aqui, ela é bem simples, né? E a partir dessa simulação, a gente tem algumas simulações lá na comunidade alteradas, né? Que sofreram melhorias e estão dispostas na comunidade. Mas elas vieram dessa simulação aqui, né? Pegaram e adulteraram o código dela, colocando bem mais funcionalidades nela aqui. E a gente passou ela em sala. Eu vou ser bem breve, justamente porque a gente já está com o horário bem, né? Atrasados. É que aí dá a chance também da gente fazer umas perguntas. Exatamente, né? Então, essa foi uma das simulações. E é assim que você acha as simulações aqui, né? Aí, dependendo de como você organiza essa simulação, se você mexer e você quer guardá-la, aí você pode guardar o arquivo, né? Salvar, e depois você vem aqui e só encontra ele nos recentes. E aí você pode abrir novamente sua simulação e alterar, ou mexer, ou estudar com os alunos, fazer a exploração dela em sala, enfim. Aqui também a gente tem o manual de instrução, né, basicamente, só que ele está em inglês. Esse manual você encontra lá na View Web. Vou voltar para lá. Cadê minha apresentação? Ah, tá aqui. Pois é, aqui o manual também a gente consegue em View Web. Ele se encontra aqui, né?
quando você acessa via web, ele vem em inglês e você coloca para traduzir. Então, é até melhor, né? Você acessar por aqui o manual e ler. Todo o suporte é dado aqui. Aqui você tem já, aqui nessa página inicial, você tem acesso a tutoriais, né, introdutórios, para você estudar logo alguns termos para iniciantes. Enfim, né, você tem aqui todo o suporte para você começar a utilizar a plataforma. Deixa eu ver se a internet vai contribuir agora. Não foi. Foi. Bom, quando a gente abre aqui a página do NetLogo, vem em inglês, né? Você traduz. Pronto. Aqui são os modelos. Temos a comunidade, a biblioteca e comunidade. Aqui na comunidade, você tem várias simulações que foram alteradas. E aí você pode abrir essas simulações, usar como elas estão ou alterar elas novamente, né? Adicionar ou retirar alguma função que você não ache aproveitável. Uma das simulações que a gente utilizou com os alunos é de 2017. Ela fica... ...2018 já passou. Ela fica bem escondida, mas a gente aqui. Essa aqui, essa camada de ozônio. Ela vem daquela simulação que eu acabei de abrir lá no aplicativo, né, a Climate Change. Só que ela foi aprimorada. E aí você consegue utilizar ela aqui ou fazer o download, né, importar. Quando você importa, fica salvo no seu computador e aí você abre lá propriamente aqui no aplicativo. Se acontecer algum erro, né, você vem aqui no manual de usuário e aí você encontra várias suposições, né, e como você pode resolver esse erro. Vou voltar para a nossa apresentação. Bom, se surgir mais alguma dúvida sobre o NetLogo, aí vem nas perguntas. Aqui foi o cronograma de atividades que a gente adotou para esse projeto, né, bem parecido com o cronograma de atividades da aplicação do projeto de cinemática, mas, é claro, a gente fez algumas alterações. De forma geral, a gente teve 9 aulas com esses alunos, e cada aula tinha por volta de 2 horas. Então, tivemos bastante tempo para explorar o conteúdo e explorar também, né, algumas simulações, como está aqui a partir da aula 3. A gente explorou com os alunos essas simulações aqui, que foi a gás in box, né, que é gás em uma caixa, pistão isotérmico, climate change, e por último, que foi a camada de ozônio. Depois, a gente veio com a aplicação das atividades de acordo com o nível da taxonomia. Bom, na contextualização do conteúdo, né, que a gente falou sobre sistemas complexos com os alunos, e, é claro, como a gente ia falar de sistemas complexos aplicados ao clima, não tinha como a gente não falar aqui da nossa inspiração, que foi o Prêmio Nobel de 2021, que foi dado a Zilkuro Manabe, Klaus Hausmann e Georges Parisi, justamente por esse estudo, né? Eles pegaram ali sistemas complexos e aplicaram ao estudo do clima. E o trabalho desenvolvido por eles, né, ajudou a compreender como se dão as mudanças climáticas que afetam o planeta, e até mesmo eles conseguiram provar que o ser humano teve, né, um determinado grau de importância nessas mudanças. Então, por isso que eles ganharam o Prêmio Nobel, né? E, é claro, é bom frisar que o trabalho deles sobre sistemas complexos não é um trabalho novo, é um trabalho bem antigo, né? E não foi feito todos ao mesmo tempo. O trabalho de um foi aproveitado muitas vezes em trabalho de outros, mas juntando aqui todos eles, a gente tem aqui um significado para essas pesquisas, né? Teve, vamos dizer, um resultado muito esclarecedor para o estudo das mudanças climáticas. Então, por isso que eles vieram a ganhar, né, esse Prêmio Nobel.
Dentro de nossa sequência didática, a gente começou na aula 1, passando para os alunos esse documentário, que foi um documentário sobre alguns fenômenos ligados ao clima, né? Esse documentário é chamado Segredos Climáticos, ele é basicamente uma minissérie. Ele é dividido em três episódios. Ele está totalmente disponível no YouTube, mas a gente só passou para os alunos o primeiro episódio, que tinha como, vamos dizer, grandeza central ali trabalhada, explorada, a temperatura. Nesse documentário aqui, esse apresentador, ele explora bastante essa questão de fenômenos climáticos e a explicação deles de acordo com a física, né? Inclusive, ele simula muitos experimentos, ele faz muitos experimentos tentando simular esses fenômenos climáticos. E, a partir daí, ele faz uma análise, vamos dizer, mais de alguns fatores, né? uma análise mais minuciosa de alguns fatores, justamente porque ele faz esses experimentos em um ambiente já controlado. Passando desse documentário, que foi um documentário que os alunos gostaram bastante, eles ficaram, vamos dizer, bem interessados nos experimentos que foi feito por esse apresentador, né, e como é que esses experimentos se desenvolviam, né, qual a explicação desses experimentos, e é muito interessante, eu até recomendo, eles ficaram interessados, né, no porquê que estava acontecendo aqueles fenômenos ali. E aí isso serviu bastante como o início da nossa sequência didática, despertando ali a curiosidade dos alunos, né, o interesse deles. Aqui também foi um ponto bem importante da nossa sequência didática, que foi quando a gente explorou a primeira simulação. A gente tem essa simulação aqui, que é a gás in box, né, que é o gás em uma caixa, e a partir daqui a gente explorou vários conceitos com os alunos, principalmente o conceito de pressão, né? Essa simulação, ela está lá no NetLogo, é uma simulação que ela está original, a gente utilizou ela de forma original, a gente não alterou nada. O que a gente alterou aqui foi só essa interface gráfica dela. A gente aumentou esses gráficos para ficar mais visíveis, a gente reorganizou aqui, né, alguns botões, as funções, colocou aqui também uma tradução para os alunos, mas basicamente isso que a gente fez. E aqui a gente explorou as variáveis de estado de um gás, a gente explorou pressão, a gente explorou temperatura, energia, né? A gente, vamos dizer, fez ali uma mesclagem, né, da simulação com um pouco dos conteúdos teóricos, né, principalmente os conceitos chaves das grandezas que a gente estava trabalhando com eles. Helena, desculpa te cortar só um minutinho, só queria te avisar que se você conseguisse começar a assim, encaminhar a conclusão, desculpa até. Porque tem alguns alunos de graduação que, na verdade, eles têm aula daqui a pouco. Então, se eles tiverem alguma pergunta, eles vão ter uma janela bem curtinha aí para fazer, porque daqui a pouco eles já têm que ir para outra aula. Acho que é 6h10 ou 6h15, eles já tem que estar em outra aula. Só para você saber, porque você vai sair todo mundo assim, aí você vai ficar... Não, tá, vou me adiantar. Mas obrigado, tá? Desculpa aí por eles entenderem. Não, tudo bem. Obrigada por avisar. Deixa eu tentar passar logo. Essa aqui também foi uma simulação, né, que a gente explorou com os alunos. Aqui a gente já tem o gás e um pistão aqui, onde a gente consegue alterar aqui o volume do gás. E aí, alterando esse volume do gás, a gente tem um determinado resultado, né, na pressão. E aí a gente consegue ver esse resultado aqui de acordo com os gráficos. Essa simulação foi a última simulação, que foi a camada de ozônio. Antes dessa, a gente passou a Climate Change, que eu já abri para vocês aqui lá no aplicativo. Essa simulação aqui, ela vem da Climate Change, só que ela é mais completa, bem mais completas, né? Você pode adicionar nuvem, remover nuvem, adicionar ozônio, remover ozônio, adicionar casas. E aí, quando você adiciona casas, você tem ali a emissão de CO2, né? E aí, o sistema todo, ele tem um resultado aqui. A interação desses agentes traz um resultado aqui nesse gráfico da temperatura. Foi uma simulação que os alunos gostaram bastante dessa simulação aqui, justamente por causa disso, né? A gente tem várias funcionalidades aqui, e aí eles conseguiam
vamos dizer, mexer na funcionalidade e ver o resultado no gráfico, né? Às vezes não dava um resultado visível, mas quando você adicionava muito aquela grandeza, aí você tinha um resultado expressivo no gráfico. Bom, aqui a gente tem as atividades que a gente passou dos níveis da taxonomia, né? Foram todas essas, começando com lembrar. Todas as atividades, elas tiveram duas questões. Geralmente uma questão objetiva e a outra questão era realmente para o aluno expressar com suas palavras a explicação que ele estava tendo ali, né, que ele estava nos dando do fenômeno. E todas as atividades, elas tinham duas questões, justamente para eles terem, vamos dizer assim, tempo, né, para responder. E aí a gente tem a nossa última aqui atividade, que era criar também com duas questões. Como eram 2 horas de aula, cada aula a gente colocou 2 atividades, então ficou meio que 1 hora para cada atividade. Aqui foi nosso principal resultado, né, que é a tabela geral dos alunos. A gente teve, de forma geral, 34 alunos participando do estudo, onde 33 conseguiu, de fato, estar aqui, ser considerado que está no nível lembrar, 32 para entender, 32 aplicar, 30 analisar, 24 avaliar e 6 no nível criar. De fato, o nível criar é um nível muito profundo, então a gente já não esperava mesmo muitos alunos alcançar esse nível. Mas, nos outros níveis, a gente considera até um resultado bom, né? Porque, como a professora já explicou, a taxonomia de Bloom, ela não é uma teoria que vem ver se o aluno aprendeu ou não, né? Ela mede aqui nível, né? Profundidade. Então, o aluno, ele foi, vamos dizer, avaliado. Nessa primeira atividade de lembrar, foi todo o conteúdo. Só que a gente cobrou dele apenas a parte de lembrar, né? Mas foi todo o conteúdo. Entender, aplicar e assim por diante. Eu ia explicar um pouco mais sobre as atividades, mas a gente não tem tempo, né? Então, a gente realmente tem que ir para as conclusões. Tá, então, de todas as conclusões que a gente tem aqui, de forma geral, os resultados obtidos podem servir para nortear uma intervenção futura para sanar as deficiências detectadas na aprendizagem. A gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem é complexo, né? Não tem como a gente dizer que um determinado aluno não obteve êxito em um nível, então ele não aprendeu, né? Não é bem dessa forma que a gente pode colocar. Quando a gente utiliza a taxonomia de Bloom, a gente já tem que saber que o aluno vai ser avaliado em níveis de profundidade diferentes. Então, quando você tem aquele resultado, você pode fazer uma intervenção bem mais assertiva, né? Para tentar sanar aí essa deficiência de aprendizagem. É basicamente isso, né? As conclusões vão bem mais além disso, mas como a gente está com o tempo corrido, então eu vou abrir para a pergunta que talvez seja até melhor, né? A gente ir para as perguntas. Helena e Denise, obrigado pela apresentação. A gente agradece muito. Eu gostei pra caramba do trabalho. Tem até alguns comentários aqui, mas vou ver se alguém quer perguntar alguma coisa, quer sugerir. A Rafaela tá batendo palminha aí. Algumas coisas que eu gostaria de perguntar também, mas deixa eu ver se alguém mais quer falar antes. Alguns dos alunos aí da graduação já começaram a sair, viu? Só para você saber que estão na correria. Cadê o Claudiano? Isso que eu quero saber. Tem um aluno meu que está trabalhando com a taxonomia de Bloom. Isso que eu quero saber. Aí ele aplicou também, só queria comentar isso enquanto o pessoal vai ganhando coragem. Ele falou assim, ô Paulo, deu zebra, porque nenhum aluno consegue criar nada. Falei, cara, ó, aí ele lá, tá dormindo lá, de verde lá no fundo. Lá. Ó, a foto que me mandaram, ele tava dormindo. Aí ele tava louco. Aí eu falei, mas peraí, cara, você aplicou para aluno de que idade? Ele de 9º ano, porra. Falei, tá maluco, cara? Como é que você tá esperando que os caras que tem do 9º ano você vai concentrar? E é engraçado que ele lá, a tabelinha sua, no caso do trabalho dele,
ficou o decaimento assim, bonitinho. Exatamente piramidal. Ele me falou assim, olha, se eu não sou gente boa, não vai sobrar um no criar, hein? Eu falei, tem que ser gente boa na hora de corrigir. Exatamente isso. Assim, né, não é que nesse nível criar, eles não tenham feito, é como até eu passei para a professora, eles tentaram fazer, quase todos tentaram, só que a gente tinha critérios ali para considerar realmente ele no nível criar. Então, ele não tinha só que reproduzir ali algo similar ao NetLogo, né? Não, né? Ele tinha que realmente trazer algo novo e também ter o embasamento dos conteúdos, né? Da base teórica do conteúdo, físicos que a gente passou para eles. Então, assim, não tinha como a gente considerar, por mais que eles tinham tentado, né? Não tinha como a gente considerar. Eu queria fazer um comentário aí também para vocês. Primeiro, parabéns por terem escolhido o NetLogo. Eu já conheci o NetLogo. Eu acho, inclusive, uma plataforma subutilizada pelo potencial que ela tem. Se você pegar lá no site do MNPEP, você vai ver pouca coisa, mas, gente, tem muito aplicativo de matemática, muito aplicativo de física. Esses aplicativos de sistemas complexos, não precisa nem entrar nesse mérito, né? Tem um monte de criticalidade auto-organizada, de emergência. Algumas coisas, uma parte desse povo aí vai ver isso aí em termodinâmica, né? No próximo semestre. De todo modo, em física e estatística, né? Mas eu acho isso muito interessante. A parte que me chama a atenção também, se você me permite compartilhar essa visão em relação ao NetLogo, é que a interface gráfica é muito fácil, né? Você pode traduzir e salva ali em português e o aluno se vira. Realmente eu concordo que, inclusive se ele quiser mexer na programação e for um aluno excepcional ali, que não tem, se eu não estou enganado, tem até um try this, uma coisa assim, né? Não tem uma coisa assim? Que tem lá, não, things to try, acho que nas orientações, coisas para você tentar, quer dizer, combina tal coisa com tal coisa e vê o que acontece. Isso. Dizer, eu acho essa ferramenta fantástica. Eu tenho só, não é uma dúvida, né? Mas é uma discussão. Sempre que a gente está falando queria ver como é que foi a experiência de vocês, de metodologias ativas e de transferir o aluno a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, esse protagonismo. A gente entra num conflito. Qual conflito? Muitas vezes a escola acaba castrando um pouco isso. Tanto é que quando eu entro aqui no primeiro período, eu vejo os alunos numa expectativa muito grande de que eu dê uma aula totalmente tradicional. E às vezes eles não fazem. E aí, quer dizer, como é que você fez para administrar isso quando você dá um dever, entre aspas, que não é um dever de casa, né? Isso foi elevado a um outro patamar. Quer dizer, esse processo de autoinstrução, quer dizer, uma coisa que o cara tem que ler antes. Como é que você fez se o cara se nega, ou enfim, como é que vocês trabalharam essa resistência? Que eu acho que isso é algo que interessa a todos os nossos alunos aqui, porque está todo mundo querendo fazer alguma coisa diferente. Mas a gente fica sempre nessa insegurança. O que vocês podiam compartilhar? O que vocês acham? Bom, eu não sei se a professora Denise quer acrescentar, ou eu posso... Você pode falar que trabalhou diretamente, porque você trabalhou diretamente aplicando as atividades, né, disponibilizando os materiais, aí o complemento com as experiências, mas a nível superior, no nível superior, né, na graduação. Bom, quando eu comecei com os alunos, né, a gente tentou fazer um aproveitamento já. Foi no segundo bimestre, a gente passou o conteúdo para eles sobre ondas, né? A gente falou sobre a luz, sobre intensidade de radiação. Tem som da professora Denise. Denise, acho que você fechar um pouquinho aí só para... Eu desativei seu som. Tá. E aí, a partir daí, né, a gente já sabia, porque assim, toda vez que você passa para o aluno uma determinada função, uma determinada responsabilidade, a gente sabe que muitos vão fazer, mas sempre tem alguns que não fazem, né? Então, a partir daí, já começou a nossa reciclagem com o conteúdo. Quando, de fato, a gente começou a abordar com eles, a gente tentou trazer para a sala uma dinâmica, né? Algo mais dinâmico. Por exemplo, na escola, eles têm acesso ao tablet. Então, quando a gente começou a falar de sistemas complexos, eu passei para eles uma apostila
que falava de sistemas complexos e das suas características, né? Até porque a gente não ia trazer esse conteúdo de forma aprofundada para eles. A gente já sabia que ia trazer de forma bem mais superficial. E aí eu até separei aqui nessa apostila, ela é muito interessante, porque ela fala aqui de complexidade, né, de sistemas complexos, e ela cita com bastante clareza as características principais de um sistema complexo. E aí eu passei para eles esse material. Eu trouxe para eles também a questão do prêmio Nobel, né? E aí, na primeira discussão em sala, quando a gente começou a falar sobre sistemas complexos, a gente tentou trazer para eles o que leva alguém a ganhar um prêmio Nobel, né? Essa questão do prêmio Nobel. Vocês sabiam que já teve ganhadores? Vamos ver um pouco sobre qual o significado de um prêmio Nobel, né, para um cientista, o que seria ser um cientista. E tudo se remetendo também a lá, aquela primeira aula, né, porque eles gostaram bastante ali. Eles gostaram muito daquele documentário. Nem eu esperava eles gostarem tanto assim do documentário. Então, quando a gente tentou passar para eles o conteúdo, para eles estudarem em casa e trazer contribuições para a sala, a gente tentou trazer para essa parte, né, aproveitando bastante o que eles já tinham gostado ali lá no início. E quando a gente falou das simulações para eles, desde o início do bimestre, ficou claro que eles iam ter que produzir, eles iam ter que responder às atividades. E aí isso foi deixado de forma bem clara para eles, que todo esse processo, toda essa resolução das atividades, elas iam ser em cima desse conteúdo que eles iam estudar. E é claro, hoje em dia há várias ferramentas que os alunos sabem que existe para ele poder pegar a resposta. Só que foi deixado claro para eles também que a resposta ela estava nas aulas e nas simulações. Então, aí eles se empenharam a fazer justamente por conta disso, né? A gente teve que colocar, vamos dizer, os parâmetros para eles, como eles seriam avaliados. Né? E, assim, é bem difícil mesmo trazer essa metodologia de sala de aula invertida, justamente por conta que, quando a gente fala assim, vocês vão ter que responder uma resposta pessoal, não tem na internet, as questões não tem na internet. Mas aí eles falam assim, mas tem um chat GPT, professora. E aí... A gente discutiu isso também aí com alguns alunos também. Pois é, e aí, né? E aí eu deixei claro, não, mas as questões, elas são diretas aqui no aplicativo, né? O ChatGPT não vai ter como ajudar vocês, porque você vai ler a questão, se você não consegue resolver ela apenas, vamos dizer, com o conhecimento que tu já tem, tu pode mexer aqui no aplicativo. E aí tu vai ter que saber mexer aqui. Então, nossas aulas são importantes por conta disso. Todo o conteúdo que eu estou passando, ele vai vir novamente. E aí você vai ter que responder tendo como base as simulações e tendo como base as discussões. E o ChatGPT, como as questões elas foram produzidas por nós, né, ela não tem na internet, dificilmente o ChatGPT vai te ajudar. Então, até isso a gente teve que deixar claro para eles. Mas aí a gente conseguiu fluir, né, nessa parte, principalmente no material que a gente passou sobre os sistemas complexos. Porque, de fato, eles tinham que ler, né? Eles tinham que ter interesse para poder ter um entendimento básico ali. Eu ia até aproveitar e falar se vocês depois não podem disponibilizar isso aí, porque... Sim, eu posso enviar. Que você fez, eu gostaria de roubar essas suas aulas aí para poder... para poder ministrar, entendeu? Sim. Eu acho que eu não estava apresentando, vocês não viram, né? Não, uma parte eu vi, sim. Eu vi as perguntas, as avaliações. Falando porque isso dá um trabalho danado. Como você já fez, tipo assim, eu tenho uma vontade de utilizar e pegar isso pronto. Já tem as perguntas, tá todo estruturado. Eu queria também fazer um elogio ao trabalho de vocês, porque a escolha da taxonomia tira um pouco dessa subjetividade que muitas vezes, eles vão sair agora para a aula, né? Muitas vezes acaba sendo característica de pesquisa qualitativa, né? Quando você fica meio assim sem saber, né? Eu estou gravando também, viu, gente? Depois eles podem... Mas pode concluir, Denise, também, você queria agregar um detalhe aí? Não. Só atrapalhando aí a tua fala, né, Paulo? É porque quando a Helena colocou, né, justamente
a situação de que quando... O microfone está chiando um pouquinho, viu, Denise? Não sei porquê. Mas... eu não sei por que está chiando. Não estava. Não tem nenhuma ideia. Está chiando ainda? Tá. Parou. Tá? Tá. Não sei por quê, porque não estava antes. Mas, enfim, mas se ouve bem, pode continuar. Justamente, né, a importância de que o aluno ele fique sabendo como é que vai ser o processo avaliativo. Porque, embora, né, a gente tenha toda uma questão, né, em relação às avaliações, no final eles vão ser avaliados de alguma forma. E quando eles entendem assim, como vai se dar esse processo de avaliação, então há alunos que eles, de certa forma, se motivam mais, né, a buscar essa informação antes. Então, por exemplo, quando foi trabalhada essa parte de cinemática, lá no início, na primeira aula, já foi colocado para eles que, ao final, eles iam ter que fazer um projetinho, né, onde esse projeto ele iria envolver um plano, né, de mitigação de congestionamento. Então, que ele já começassem ali a pesquisar, né, já com certa precisão, quais os pontos da cidade onde eles achavam ali, onde ocorriam, né, pontos assim, de maior congestionamento. Então, embora fosse uma atividade que fosse aplicada ali ao final, né, de todo o processo, observando, né, lá os níveis lá da taxonomia de Bloom, mas eles já sabiam que eles iam ter que, de certa forma, tentar atingir aquele último nível. E por incrível que pareça, eu já tentei fazer uma proposta parecida com os alunos da graduação e não deu certo. A gente tem dificuldade de se trabalhar com os alunos da educação básica, né? Pelo menos a gente conseguiu ali um resultado, e na graduação foi zero resultado. Simplesmente foi basicamente as mesmas avaliações, só que mais elaborado um pouquinho. E você mesmo conhece o simulador e sabe que ele é muito intuitivo, a interface dele é muito fácil de entender. E simplesmente eles falaram, não entendi as simulações. Então, assim, o que eles preferiram? Sério, Paulo, eles preferiram ficar com zero. Eles preferiram, não, gente, eu não vou fazer? Então tá aqui. Preferiram, não, a gente não consegue fazer. Então a gente vê que tem aluno que realmente já não tem aquela predisposição para aprender, né? Eu também. Porque foi uma turma de matemática, foi uma turma da área de exatas mesmo. Aí... Isso que você está falando é muito curioso. Aqui a gente tem o privilégio de trabalhar tanto com ensino médio técnico como com graduação e pós-graduação. E eu noto, porque eu dou aula no primeiro período do técnico já há algum tempo, ou seja, eu pego o aluno com 14 anos, a primeira vez que ele entra aqui na instituição, e depois um pouco mais para frente. E eu vejo que o engajamento do aluno decai assim miseravelmente. E às vezes eu fico me perguntando se não é a escola tal como ela é estruturada no Brasil, que vai castrando o cara intelectualmente de uma tal maneira que ele, no final das contas, ele já chega só o pó da rabiola. E, então, o que ele quer? Ele quer o seguinte, professor, dá uma lista de exercícios, eu pego as soluções, copio aquilo algumas vezes e pum. Tanto é que essa questão, eu concordo com você, se você fizer alguma coisa parecida na graduação, você vai ter o fenômeno vai ser o mesmo. Essa resistência vem eu entendo que é um programa muito mais amplo, mas quando você faz isso, eu entendi o que a Helena até comentou, né, que é criar um engajamento, criar situações para promover o engajamento, tem que criar fatos novos, porque se você deixar só o rio correr o seu fluxo normal, o que você vai ver, pessoas acostumadas a ser passivas durante 20 anos aprendendo. Quando você quer inverter isso, aí o cara resiste. O cara, porra, essa aula aí não estou entendendo, o professor não dá aula. E era justamente... Mas você vai dar aula quando? Nunca. Só depois que você estudar. Então, tipo assim, isso é curioso, né? Eu diria. Eu atribuo isso um pouco à maneira como é estruturada a própria escola, né? A escola básica, que no final daí isso vai estourar lá na frente na graduação, mas, enfim. É verdade. E a gente ainda cai nesse julgamento, porque, como você falou, a gente vai ali, tenta utilizar novas metodologias, mas aí depois a gente ainda tem que ter o cuidado para não recair ali naquela visão do aluno que a gente está no embromation.
Ah, o professor está enrolando. Pois é. Pois é. E é justamente isso que você falou. Eu comento que eu fiz aqui no curso um produto do aluno meu, que basicamente o cara vai fazer uma análise, uma videoanálise, só que dele correndo, o aluno correndo. Ele tinha que fazer uma modelagem matemática da sua corrida. Era a velocidade em função do tamanho do passo, para a gente comparar com alguns dados que tem de pegada de dinossauro e tal, umas paradas assim. Só que demorou um tempo, mas os alunos em algum momento eles perceberam que não ia ter aula enquanto eles não fizessem. Tipo assim, então vamos fazer o seguinte, gente, vocês fizeram? Não fizemos. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o laboratório de informática. Vamos todo mundo pegar o tracker. Vamos todo mundo gravar o vídeo. Olha, o curso está atrasando porque a gente está fazendo na sala o que vocês deveriam fazer em casa. Mas enquanto não terminar isso aqui, a gente não vai andar. Uhum. Então, é um pouco disso, né? De criar aí a expectativa adequada. Se você me permite também, eu queria saber se já está encaminhando então para dissertar, já para defender, então, né? Escrita, como é que tá? Já está adiantado e ela vai defender agora em fevereiro, a previsão, né? Fevereiro. Ótimo. Parabéns, tá? Eu queria depois dar uma olhada nesses materiais também. Depois que a gente estruturar ela, a dissertação, a gente pode lhe enviar. Até o produto também, né? Que aí a gente... sim. Produto. É até melhor, né? Eu até fiquei me sentindo mal no final aqui da apresentação, porque, na verdade, eu ia fazer uma introdução assim, bem rápida, né? Porque, assim, a aplicação mesmo está sendo em sistemas climáticos. Né? Só que depois que eu fui olhar o título, não, sistemas complexos. Então, vou pegar pelo menos o exemplo de dois. Eu peguei um, aí ele não pegou o outro, né? Que já foram aplicados. Só que o dela, que era... Então, só você ver, o dela ainda tinha 20 slides. Ela apresentou uns 4, tadinha. Porque realmente ela ia começar toda a parte do assunto, lá, como você abordar. Eu ia detalhar, né? Eu ia detalhar as questões, porque, principalmente a primeira atividade, ela está ali no nível lembrar, mas a gente não colocou questões, fale o conceito de tal grandeza, não, né? A gente contextualizou ali as questões e a gente colocou para justificar. E na justificativa é que realmente ele ia ter que lembrar o conceito. Então, eu ia falar um pouco das atividades todas. Uma coisa que é curiosa, tudo bom, Carlos? Que eu queria comentar, é que o que a gente fez no caso do Claudiano lá. Estou trocando as figurinhas aqui, isso fica gravado, gente. Mas, se vocês puderem também, senão daqui a pouco... porque eu não dou aula agora. Então, tá tranquilo. No caso do Claudiano, a gente fez o seguinte, a gente montou uma tabela e cada aula era dividida em atividades. Então, por exemplo, na primeira aula teve 3, 4, 5 atividades. Na segunda aula teve 3, 2, enfim. Aí cada atividade a gente colocou que nível da taxonomia de Bloom era estimulado. Uhum. Né? Para dar garantia, entre aspas, que a gente ofereceu treinamento para o aluno em todos os níveis. E aí a gente fez o equivalente, como ele é professor da escola pública, a uma prova. Só que a prova tinha os 7 níveis da taxonomia de Bloom. Então, na prática, o que você esperava? Você esperava que todo mundo conseguisse fazer a primeira questão, como, por exemplo, que tipo de energia você se lembra, literalmente. Até a última, assim, propõe um dispositivo de energia limpa e ficção científica, etc. E aí a parte que é interessante é que teve perguntas, tipo a questão 3, que ele mesmo não conseguiu classificar se era um nível de Bloom ou outro. Porque ele entendia que o que ele estava perguntando, o que ele estava pedindo, exigia uma múltipla competência. Ele não conseguiu fazer separadinho, assim, né? Tipo, isso aqui é análise, isso aqui é criação, isso aqui é... Entendeu? Ficou meio emboladinho. Eu achei interessante porque você conseguiu, ao que parece, depois eu, como eu te disse, queria olhar esse material, já estou, assim, disposto, já vou dar Física 3 agora, vou aplicar esse, assim, pegar isso, né? Parece que ficou mais bem dividido, né? Ele teve muita dificuldade nesse sentido. Parece que tem lá a questão, tipo, sei lá, 4 e 5, ela é uma mistura de 3 níveis, porque ele não conseguiu especificar, né, exatamente aí foi, qual nível da taxonomia de Bloom que estava sendo trabalhado. Né? Entendi. Para mim, assim,
fica muito próximo quando você tem analisar e avaliar. E eu tive dificuldade aí, porque lá no analisar, o aluno vai analisar as grandezas, só que esse analisar dele, ele vai ter que saber a relação entre elas, né? Ele vai ter que dividir as partes de um todo, fazer essa análise. E no avaliar, ele vai ter que avaliar de acordo com padrões, né? Ou seja, ele também vai analisar de certa forma. Só que aí a gente estruturou a atividade no nível de analisar, tratando mais sobre a relação das grandezas ali das variáveis de estado, e quando a gente foi para avaliar, a gente colocou ele para avaliar de forma mais geral. E ali ele ia avaliar adotando padrões, né? Principalmente em relação ali ao efeito estufa, né? O aquecimento global. Mas realmente fica muito ali próximo, né? A gente se confunde bastante ali. Uma solução que a gente arrumou aqui foi pegar um recorte de reportagem. Ele pegou uma reportagem do Globo, sei lá, Folha, sei lá onde, tirou um print e colocou e falou assim, comente, discuta, se você concorda ou não, etc. Né? Que está lá no opinar, se posicionar, não lembro, mas acho que já tá. Esse já é mais avançado, inclusive, perto lá do criar. Porque a gente vai, assim, às vezes, assim, na elaboração de atividades, né, como a gente quer atingir ali determinados objetivos, de acordo com cada nível, né, então a gente também pode tentar se guiar pelos verbos, né, relacionados ali a cada nível. Porque, assim, a gente teve também dificuldade em relação a isso, né, mas aí quando pega ali o analisar, por exemplo, né, que foi o que a Helena colocou agora, aí o analisar, aí a pessoa tem que saber ali identificar partes. Então, é que pode já identificar partes, os verbos ali associados ao nível, né, analisar, é distinguir, é selecionar, é atribuir, é estruturar. Aí, quando vai lá no avaliar, aí já tem que fazer julgamento, né? Então, já vem ali testar, julgar, verificar, mas é complicado. Mas, assim, realmente a gente fica com muita dúvida na hora de elaborar essas questões, né? E a taxonomia de Bloom é muito utilizada para isso também, na elaboração de itens, na elaboração de questões. E a gente vai seguindo ali pelos verbos, porque tem um conjunto de verbos ali que está relacionado a cada nível. Mas aí a gente entende o seguinte, que até não há tanto problema, né, entre aspas, se, por exemplo, tu vai pegar o avaliar, mas há uma questão ali que também exige uma certa análise, que é o nível anterior, né? Sim. Porque se o aluno ele vai avaliar, então significa que se ele alcançou aquele nível avaliar, então significa que ele passou pelo analisar, pelo aplicar. Agora fica mais complicado se a gente vai ali para o entender, por exemplo, e na questão entender, no item lá entender, a gente pensa de certa forma que entre ali o nível lá de conhecimento relacionado a aplicar, né? Que é um nível superior. No seguinte, então, a gente pegando ali no superior habilidades ali que estejam relacionadas ao nível inferior, ainda vai, né? Mas tentar ali fazer uma conexão. Mas aí eu já acho que fica bem complicado se a gente pegar um determinado nível, né? E a gente já tentar relacionar com um nível, né, superior, né? Que é mais complexo. Uhum. Pois é. Gente, deixa eu encerrar a gravação aqui e agradecer você mais uma vez, formalmente, a Helena e a Denise. Obrigado pela boa disposição. Como eu comentei com vocês, nossos alunos todos eles acabaram tendo aula. Está no final de semestre. Então a gente também não vai ter aula semana que vem, que a gente vai ter a visita do supervisor do polo. É só para explicar que a gente acabou tendo uma correria hoje. Mas deixa eu encerrar aqui.